palavras falando sobre emoções inconstantes. E é incrível quanto eu me deparei com muitas pessoas que estão realmente, emocionalmente, passando pelo momento de inconstância. Talvez um fator fundamental, ou talvez aquele que é o principal, é a falta de um perdão. São aquelas feridas na alma que a gente tem o tabu de achar que o tempo vai curar as feridas da nossa alma. E a gente precisa, para poder entender se nós estamos curados emocionalmente, saber a diferença entre uma ferida e uma cicatriz. E eu quero dar um exemplo meu prático. Por exemplo, um dia eu caí de moto, e isso já faz 15 anos, e eu até hoje eu tenho uma cicatriz no meu braço. Então toda vez que eu olho para o meu braço, eu lembro daquele acidente de moto. Só que isso não dói mais. Naquela época doeu bastante, doeu muito, mas hoje não dói mais. E diferente de uma ferida, é aquilo que, embora que o tempo já passou, mas sempre quando nós observamos ou sentimos esse sentimento, isso dói bastante a nossa alma. Então, se diante desse trauma, dessa ofensa, dessa falta de perdão que você vivenciou, se você se comporta quando lembra disso, ou quando vê a pessoa dessa forma, que dói o seu peito, que dói a sua alma, então é porque ainda há ferida na sua alma, porque ainda não foi cicatrizada. E é preciso cicatrizar. E talvez você possa dizer assim, mas como eu posso cicatrizar? Tem sido muito difícil. Mas eu quero dizer, dentro da palavra de Deus, aquilo que você pode fazer. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16, até mesmo ao versículo 21, a palavra de Deus vai falar algo interessante. Jesus ele estava em Nazaré, que era a sua cidade da infância dele, e ele entra numa sinagoga no sábado. E como de costume, naquele momento dali era o momento deles lerem a palavra de Deus. E eles tinham o costume de ler principalmente o livro do profeta Isaías. E naquele momento, Jesus, ele chega, pega a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, abre justamente aonde estava escrito o seguinte texto, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou também para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos vão ver e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. E sabe o que eu acho o máximo em Jesus? Que quando ele lê esse texto, que a gente sabe que ele está falando dele mesmo, ele chega diante de todos que estavam na sinagoga ali, ele fecha ali aquele livro do profeta Isaías e diz assim simplesmente: hoje se cumpriu o que essas escrituras que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriu. Então ele estava dizendo o seguinte: eu sou aquele que você precisa para poder ser liberto dessa opressão, para você ser solto desse cativeiro. E quando eu falo sobre cativeiro e quando eu falo opressão, eu lembro justamente disso, desse período que nós passamos quando nós não decidimos liberar o perdão. Porque tanto nós ficamos presos emocionalmente como a outra pessoa também. Então o meu conselho para você é, primeiro, Jesus é aquele que te ajuda a você ser liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado há tanto tempo. Mas é você que tem que tomar essa atitude de liberar o perdão e ser livre emocionalmente. Então que em nome de Jesus você aprenda com a palavra de Deus
Não, você não precisa de ter tempo. O tempo é hoje de fazer isso. O tempo de pedir perdão, o tempo de liberar, o tempo de ser livre é hoje. Seja feliz. Então que em nome de Jesus que você aprenda com essa palavra a você ser livre dessas emoções que constantemente têm impactado a sua vida negativamente. Medita nesse louvor e compartilha essa palavra também em nome de Jesus. Amém. Deus conhece minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca iria esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo